E aí pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje eu irei demonstrar para vocês como realizar a incidência de rotina para a pelve. Mas calma, antes de começar o vídeo, já deixa o seu like aí embaixo que eu sei que você sempre deixa. E para você aí que é novo no canal e está chegando agora, já se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. E claro, ficar por dentro de todo o conteúdo. Me siga também nas redes sociais, @igordilhoprof, onde além de você acompanhar as postagens, você também poderá radiologar de pertinho comigo, ok? Sem mais delongas, vamos para o vídeo? Bom pessoal, para realizarmos a incidência de rotina para a pelve, é importante você lembrar quais são os tópicos mais importantes de uma boa realização em um procedimento radiográfico. E os tópicos mais importantes são posicionamento da parte, posição do paciente, raio central, chassi e distância foco-filme. Para radiografarmos a pelve, é importante pedir para que o paciente fique em decúbito dorsal. Então, basicamente, quando o paciente for realizar o exame, você vai pedir para que ele possa deitar sobre a mesa com a região anterior voltada para cima, ou seja, em decúbito dorsal. Bom, pessoal, para realizarmos a posição da parte, é importante pedir para que o paciente faça um movimento no membro inferior com a rotação interna de 15 a 20 graus, para que essa região da articulação coxofemoral ela fique uma vista anterior verdadeira, ou seja, sem uma rotação indesejada. Então, para essa região ficar em uma posição anterior verdadeira, é importante fazer um movimento de 15 a 20 graus internamente e pedir para que o paciente fique assim até o término da realização do procedimento. Bom pessoal, dito a posição do paciente e a posição da parte, agora a gente vai colocar o raio central, que para a pelve a gente deve identificar o marco topográfico das eias, que significa espinha ilíaca antero-superior. As eias, por sua vez, elas ficam abaixo da crista ilíaca. Nesse terço aqui a gente tem a crista ilíaca e um pouco mais abaixo temos a eias. Basicamente, o raio central tem que incidir 2 polegadas abaixo das eias, que vai dar em torno de 5 centímetros abaixo das eias. Então, o raio central ele vai ficar entre a síntese púbica e as eias. Deste ponto, a gente vai ter exatamente o meio da estrutura, no qual o raio central também deverá incidir com o meio do chassi. Bom, pessoal, o raio central deve incidir exatamente com o meio do chassi. Pela literatura, o chassi a ser utilizado pode ser o 35x43 ou 30x40 na transversal, ou até mesmo 35x35. O chassi que estamos utilizando aqui é o 30x40, pois a paciente é um indivíduo feminino e devido às características anatômicas da pelve, esse chassi possui tamanho suficiente para enquadrar toda esta estrutura. Sem contar que o marcador radiográfico ele vai ficar no lado direito da estrutura, ou seja, no terço inferior do chassi, pois o paciente está em decúbito dorsal. O marcador radiográfico pode ficar tanto em cima do chassi, como também em cima do buque, do lado direito da estrutura em relação ao paciente. A distância foco-filme a ser utilizada, por sua vez, é de no mínimo 1 metro até 1,20 m, a depender também de outras características em relação à espessura do objeto a ser radiografado. Sem contar que, pela literatura, o Boltrange descreve que a quantidade de kV a ser utilizado, seja no sistema convencional ou seja no sistema analógico, é de aproximadamente de 80 até 85 kV. Antes de realizarmos a exposição, devemos pedir para que o paciente faça uma apneia respiratória, ou seja, pedir simplesmente para que ele prenda a respiração durante a exposição, para evitar com que a distorção radiográfica em relação ao movimento da respiração possa afetar a qualidade da produção da imagem. Bom pessoal, este foi mais um vídeo do Radiologando e claro, eu espero que vocês tenham gostado, mas se você ainda tem alguma dúvida, pode deixar nos comentários que a equipe do Radiologando vai responder para vocês. Ou se você preferir, vai lá nas minhas redes sociais, @igordilhoprof, onde além de você acompanhar as postagens, poderá tirar todas as suas dúvidas e radiologar de pertinho comigo. Ok pessoal? Até o próximo vídeo. Valeu!